Glória a Deus. Glória a Deus. Boa. Glória a Deus. Vamos orar pelo nosso pastor, né? Quem foi isso? Deixa eu vou para ele. Eu acordei, já peguei o refrão, digo, agora o resto vai embora. Espírito Santo me deu, né? Glória a Deus. Não, para cá, vamos orar pelo nosso querido pastor, né? Agora eu já me sinto. Eu não me sinto mesmo. Oh, glória a Deus, coisa boa, né? 20 anos pedindo o pastor Jesus me deu, olha que lindo. Oh, Espírito Santo de Deus, abençoa. Papai querido e santo, meu Deus, não olhe para minhas brincadeiras, Senhor, porque eu amo teu filho, Pai. Tu sabe o tanto que eu pedi a eles pro Senhor, meu Deus. Pai, abençoa teu filho, Pai. Dá tudo aquilo que ele precisa, que ele necessita, meu Pai querido. Deus, porque ele foi preparado por ti, Senhor, para este lugar, Senhor. Tu sabe, Senhor, que outra pessoa não ia dar certo, Pai. O Senhor soube, meu Pai, eu imagino, Pai, o Senhor olhando do alto, meu Deus, e falou, eu vou levar aquele dali, porque só ele vai dar certo com ela. Ah, Jesus, eu te agradeço, Senhor, porque tu é maravilhoso, Pai. E o Senhor concede o desejo do nosso coração, quando nós pedimos em espírito e em verdade, para fazer aquilo que é bom e agradável para a nossa vida, para nossas almas e para o Senhor, meu Pai. Abençoa teu filho, Pai, em tudo que ele precisa, em nome de Jesus. E use ele na palavra cada dia mais, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Oh, glória. Poder se aceitar, igreja, em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Abra vossas Bíblias no livro de Provérbios. Glória a Deus. Vizinho de salmo. Livro de Provérbios. Provérbios de Salomão. Provérbios capítulo 24. Vai ficar sentado. Provérbios 4. Provérbios capítulo 24. Eu vou estar lendo do versículo 3 até o versículo 6. Em nome de Jesus, vou estar fazendo Aleluia, papai. uma ponte com o Novo Testamento. vinte e quatro, versículo 3 ao 6. Os irmãos acharam? Amém? Posso ler? Provérbios capítulo 24, do versículo 3 ao 6. Com a sabedoria, presta bem atenção, irmão, ouçam bem, ó. Com a sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Presta bem atenção no versículo 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Versículo 6, olha o versículo 6. Quem sai à guerra, quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Glória a Deus.
Prestou atenção? No 5, quem é sábio? Ou seja, o homem que é sábio, a mulher que é sábio, tem poder. E aquele que é sábio tem conhecimento. E quem tem conhecimento aumenta a sua força. Só que no versículo 6, quem sai à guerra precisa de orientação. Aí você vai ver a ponte que eu vou ligar. A analogia que eu vou fazer com esse texto de Provérbios ao Novo Testamento e os dias de hoje que nós estamos vivendo. Por que eu estou dizendo isso? Se eu for falar aqui como introdução, a gente tem que perceber que os irmãos já estão cansados de ouvir eu falar que a vida cristã, a caminhada cristã não é fácil para ninguém. Cada um tem suas lutas, ou seja, cada um tem a sua cruz para carregar. Cada um de nós sabe o que tem que negar para continuar na caminhada. A vida cristã, em questão de salvação, ela é individual. Independente de esposa e marido, pais e filhos. Parentela. A salvação é individual. Por mais que nós queremos que aquele que a gente ama e convive, a gente deseja que eles sejam salvos, que conheça a Cristo como nós conhecemos. Só que infelizmente a salvação ela é individual. Eu não posso, salvar a sua vida, ou seja, eu não posso interceder por você, ou seja, buscar por você. Cada um tem que buscar a sua caminhada. Então sabemos que não é fácil. Agora, ligando aqui o texto, olha o versículo 3. Com sabedoria se constrói a casa. Aí eu pergunto, na nossa vida cristã, como que está sendo construída a nossa casa? Qual é a base e o alicerce? Esta casa que eu e você está construindo diante do Senhor, de buscar a tua presença e permanecer na sua presença, porque a questão não é só buscar, mas é permanecer. Qual é a casa que eu e você está construindo? Qual é a estrutura, a base e os alicerces dessa construção, dessa casa? Porque os dias são maus. E sabemos que os tempos que a gente está vivendo, a gente está vivenciando uma guerra espiritual diante dos nossos olhos. O mundo cultural, esportivo, artístico já não se esconde mais. São ocultistas, são satanistas. E estou colocando isso diante dos nossos olhos através da mídia. Por que através da mídia? Porque é o maior meio de comunicação e de informação e de transmissão da informação e do conhecimento. Os irmãos podem ver como é a polêmica que foi, a abertura das Olimpíadas. Alguns atletas sendo cancelados por pronunciar o nome de Jesus, por declarar sua fé em Cristo. Alguns atletas foram cancelados. E isso ocorre no âmbito tanto político-cultural, artístico e até mesmo educacional. Porque muitas escolas em muitos países, e não só os países de fora, mas o nosso Brasil incluído, alguns estados, alguma cidade pequena, é proibido declarar a fé em Cristo. Já não pode mais se levar a Bíblia. Então a gente está numa guerra espiritual. E o texto de Provérbios 24:3 está dizendo, com sabedoria se constrói a casa. Então temos que ter sabedoria para construir a casa.
a casa onde Deus habita. Porque a Bíblia, no livro de Atos, fala que nós somos a morada do Espírito Santo. Quando fala casa aqui, não fala disso aqui não. Considerar isso aqui como templo, ou seja, um espaço físico, onde a gente se reúne para a gente manifestar a nossa fé. Não é disso aqui não, estou falando de mim e de você. A casa aqui simboliza e representa eu e você. Então, qual é a casa que eu e você está construindo? Se tem base, se tem alicerce, se tem fundamento. Porque uma casa sem a base, o alicerce e o fundamento, não tem como ela ser firmada. Ela não tem como ser firmada. E por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, se você ler Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25, Jesus fala que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Aí ele vai falar que veio a chuva, correr os rios e soprar o vento contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha os seus alicerces firmados na rocha. Aí na continuação do texto, nos versículos 26 e 27, Jesus continua dizendo: mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Aí ele volta a repetir novamente: veio a chuva, correr os rios, soprar o vento contra aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua ruína. Então o sentido do texto aqui é espiritual. Está falando de mim e de você. Porque ele está falando, quem ouve essas minhas palavras, mas a pratica, ou seja, quem coloca em prática, quem procura viver, quem procura obedecer, está construindo, né, a sua casa na rocha, ou seja, está tendo sabedoria. E a sabedoria aqui não é o intelectual do homem. A sabedoria aqui é a própria palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque Jesus está dizendo, quem ouve essas minhas palavras, mas a pratica. Quem pratica diante de Jesus é prudente. Prudente é aquele indivíduo que evita causar erros ou dano. Ou seja, ele vigia nas suas atitudes, na sua conduta e no seu comportamento. No seu modo e estilo de vida, ele sempre está atento. Então eu e você, nessa noite, a gente tem que perguntar. Não precisa me responder, mas pergunta para si mesmo: se minha casa está sendo construída na rocha. Por que rocha? Porque rocha ela é algo que é firme. É algo que não pode dificilmente ser removido, retirado. Ela tem firmeza. Ela pode ser até atingida, a rocha, mas é difícil causar danos. Assim é a minha vida e a sua vida perante a Cristo. Quando a gente busca a presença de Deus e trabalha em prol do seu reino, mas procurando viver a palavra, procurando colocar a palavra em prática, ou seja, querendo realmente ter um estilo de vida conforme os mandamentos do Senhor, estamos firmes como uma rocha. Glória a Deus. Porque a rocha simboliza Cristo. Então Cristo habita na minha vida e na sua vida. Aleluia, Jesus. Mas se a gente procura construir esta casa na rocha, Aleluia. por isso que o texto está dizendo, Provérbios 24:3, com sabedoria se constrói a casa. A sabedoria é a palavra. E com discernimento se consolida. Ou seja, é algo firme. Consolidar é igual na plantação rural, quando você planta uma semente. Quando a semente, ela cresce e dá fruto. Como você planta uma flor, e ela tem raiz, ela é raizado. Igual uma árvore firme, as raízes estão alicerçadas. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, o vento quando bate, ela chega a balança, mas ela não cai.
Assim é a minha vida e a sua vida perante a Cristo. A caminhada é difícil, mas se a gente procura a sabedoria, que é a sua palavra, a gente suporta todos os tipos de dificuldade, Glória a Deus. que é Aleluia. conhecida como tribulação, Aleluia, Pai. ou perseguição, e até mesmo as tentações. Glória a Deus. Mas são para aqueles que procuram obter a sabedoria, que é a palavra de Deus. E por que eu digo isso? Porque muitos estão caindo na fé, muitos estão fraquejando, muitos estão desanimados, já não querem mais congregar, muitos já não querem pastorear. E aqueles que não se desviaram, mas estão levando uma vida com Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, levando a obra de Deus de qualquer jeito, já não priorizam mais a salvação, não priorizam o cuidado com as ovelhas, ou seja, prioriza só o entretenimento, ou outras coisas que não venham levar o povo ao caminho da salvação. Então por isso que o Evangelho está sendo ridicularizado, difamado, escandalizado. E o pior, o Evangelho ainda virou circo de palhaço. Porque muitos pastores viram palhaço para as suas ovelhas. E o que eu fico indignado, eu fico até nervoso, que eu sempre comento com o presbítero Kleber, compartilho o vídeo, é que o povo já não tem mais discernimento. Por quê? Porque a questão não é só a liderança que está levando o rebanho de mal a pior. É que o rebanho ainda aplaude, glorifica. Isso que é o pior. Então, está ludibriando o povo, enganando o povo, fazendo o povo sorrir, dar risada, e o povo aplaude, o povo dá glória, o povo dá aleluia. Acabou o discernimento. Então, quando muitos não vêm a cair, não vêm a se desviar, mas estão morrendo dentro da casa do Senhor sem pasto, porque estão comendo palha, não tem mais pasto. O pasto verdejante não está tendo mais em muitas denominações evangélicas. Então por isso que muitos estão vivendo oba-oba. Então por isso que muitos estão vivendo uma fé que não é saudável. Muitos estão vivendo um cristianismo de ilusão. Porque se a gente parar para pensar um pouquinho, parece que o reino de Deus virou profissionalismo. Porque as pessoas só querem fazer em questão de dinheiro. Pastor só quer pastorear se tiver salário. Pregador só quer pregar se tiver cachê. Os que se diz levita do Senhor, ou seja, adorador, só querem nem louvar, diz cantar. Mas se o cachê, pelo menos a metade do cachê estiver na conta, então está estranho. E além desses que faz do evangelho negócio, que muitas denominações evangélicas viram empresa, os pastores são empresários e as ovelhas viram negócio. É assim que está. E o altar do Senhor, aonde o Senhor era para habitar, né, virou palco. Palco de show ou de palestra. Palestrante, que a maioria dos pastores não são mais pastores, não pastoreiam mais, são palestrantes, que são as mensagens coach e as mensagens de alta ajuda. Então, se eu e você não construir a nossa casa com sabedoria perante a palavra, ou seja, se não tiver fundamento, alicerce, base, a nossa casa não pode resistir às tribulações, que é a opressão do mundo por causa do pecado, que cada dia que se passa cresce mais ainda,
Porque a imoralidade, a promiscuidade está uma coisa comum no meio da sociedade. Uma coisa comum. Ou seja, a sociedade já se acostumou. Resumindo a palavra. Já se acostumou com a promiscuidade e com a imoralidade. Fora a idolatria. Fora a idolatria. E aí, se eu e você, se a nossa casa não for construída, se ela não tiver fundamento, se ela não tiver uma base, se não tiver alicerce, ela pode cair. Então, a minha palavra é um conselho para mim e para você. Para aqueles que são novos convertidos, que estão chegando agora, e nós que somos velhos, só para relembrar. Por quê? Porque 1 Coríntios 10, 12, Paulo diz assim: aquele que se julga está firme, cuide para que não caia. E é muito sério. Amados, perante de nós sermos cristãos, a Bíblia afirma que somos todos pecadores. Porque todos nós pecamos. Porque Eclesiastes 7,20 diz que todavia não há um só justo na terra. Aquele que faz o bem e que nunca peque. Isso é desde a antiguidade. E trazendo para os dias de hoje, Jesus ele fala em Lucas 17,1 que é inevitável que algo aconteça que evite do povo tropeçar, ou seja, pecar. É inevitável. E não é porque nós somos cristãos que a gente ainda não é pecador, que não temos pecado ou que não cometemos pecado. Só quero conscientizar todos nós aqui. Por quê? 1 João capítulo 1, versículo 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Em 1 João capítulo 1, versículo 10, aquele que afirma que não comete pecado faz de Deus um mentiroso. Então, só para conscientizar nós, somos pecadores e somos falhos. Mas a diferença é que a gente não vive mais na prática. A gente não vive mais na iniquidade quando nós não conhecíamos o Senhor. Hoje, através do Espírito Santo, pela obediência da palavra, nós exercemos o domínio sobre o pecado. Ou seja, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Por quê? Porque nós procuramos se sujeitar a levar uma vida conforme a palavra. Agora, a sociedade de hoje, a gente pode encontrar na Bíblia explícito. Ou seja, 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele fala da sua sociedade que ele vivia naquela época, aproximadamente quase 3.000 anos atrás. 2 Timóteo capítulo 3, do 5, primeiro versículo, Paulo diz assim, ó, que saiba disto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou terríveis, depende da tradução da sua Bíblia. Aí ele vai falar qual é o tempo difícil, quais são os tempos terríveis. Ele vai falar que os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes e blasfemos, desobediente aos pais, ingrato e ímpio, sem amor pela família, irreconciliável, caluniadores sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, são traidores precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí Paulo vai dizer assim, ó, afaste-se deles também. Eu vou te explicar. Paulo, quando escreve para Timóteo, ele está falando da sociedade da época que eles viviam. Só que Paulo também alerta Timóteo que muitos que se dizia cristão, de estar em Cristo, tinham o mesmo comportamento da sociedade. Por isso que no final do versículo 5 de 2 Timóteo 13 ele está falando assim, ó,
tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aí Paulo fala assim, ó, afaste-se deles também. Paulo não está dizendo para Timóteo, para ensinar para o povo se afastar da sociedade ímpia sem Deus, porque é impossível, só se Deus tirar nós da terra. Mas Paulo está dizendo que aqueles que se dizem ser evangélicos, ser cristão, mas não tem uma vida conforme a palavra, mas vive como a sociedade ímpia sem Deus. Ou seja, aqueles que dizem ter Deus, mas não vivem conforme a sua palavra. Declaram ser evangélico, declaram ser cristão, mas vivem um estilo de vida como o ímpio vive na sua impiedade. É isso que Paulo está dizendo. Eita Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, Paulo, ele já adverte. Tem aparência de piedade, ou seja, tem característica de ser cristão. Tem igreja, pregam o evangelho, louvam, adoram, mas o estilo de vida, a prática de vida, não condiz o que prega ou que ensina. Não condiz ser declarar a sua fé, porque não leva uma vida conforme a palavra. Porque hoje em dia ser evangélico virou moda, principalmente no meio artístico. Os artistas querem ser evangélicos, querem ser evangélicos, querem ter um nome cristão, mas o estilo de vida é totalmente ao contrário. O estilo de vida deles não condiz com a sua fé, com a declaração de fé. Por quê? Porque estão vindo para o evangelho, vindo do jeito que está, mas querendo viver como está. O evangelho chama todos do jeito que está. Mas se veio para o evangelho, vai ter que mudar o estilo de vida. Glória a Deus. Vai ter que mudar a rota. O evangelho chama, vem como está. Vem como está. Mas chegou aqui, vai ter que aprender da doutrina. E se aprendeu da doutrina, vai viver conforme a doutrina. Glória a Deus. Porque evangelho é transformação. Evangelho é boas novas. Glória a Deus. Então tem que ter alvo novo. Aleluia a Deus. Mas só pode ter esse algo novo se atentar para a palavra, que é a sabedoria. É Deus, aleluia. Por quê? Provérbios capítulo 2, versículo 1 e 2 e versículos 5 e 6, olha o que o texto diz. Meu filho, se você atentar para a minha palavra e obedecer os meus mandamentos, e inclinar o seu coração para o discernimento, então você entenderá o que é temer ao Senhor, e achará conhecimento de Deus, pois é Deus quem dá a sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Mas ele está dizendo, meu filho, se você dar atenção à minha palavra, guardar em seu coração meus mandamentos, se você inclinar o seu coração para a sabedoria e para o discernimento, então você encontrará, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará conhecimento de Deus. Amém, Jesus. Por quê? É Deus quem dá a sabedoria, e da sua boca sai o conhecimento e o discernimento. Glória a Deus. Mas ele está dizendo, meu filho, se você der atenção à palavra, ou seja, se você dá credibilidade à palavra, se você se apegar à palavra, se você guardar a palavra em seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, meu Deus. Porque o segredo da sabedoria é a palavra. Glória a A Deus. sabedoria intelectual do homem, para Deus não interessa. Glória a
Para Deus, um sábio não é a sua inteligência, o seu intelecto. Sábio para Deus é de Provérbios 9, versículo 10. Temer ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o discernimento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, sábio para Deus é quem teme, ou seja, quem lhe obedece. Aleluia, meu Deus. Então, Provérbios 9 e 10 está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o discernimento. Então, quem é santo teme ao Senhor através da obediência, porque ele conhece a palavra. E se ele conhece a palavra, ele tem discernimento. Discernimento para quê? Para discernir o que é certo e o que é bom, Aleluia. do que é mal, do que é ruim. Ou seja, discernimento de querer sempre fazer o bem. Então, o que é temer a Deus verdadeiramente? Você sabe o que é temer a Deus verdadeiramente? Provérbios 8:13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Então eu e você tem que começar a odiar tudo que é mal. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. E quando a gente começa a odiar tudo que é mal, verdadeiramente a gente teme ao Senhor. Aleluia, Deus. Então quando a gente passa verdadeiramente, tem uma vida de obediência, a gente teme o Senhor. E se a gente teme o Senhor, perante o Senhor nós somos sábios. Glória a Deus. E Provérbios 1:7 repete mais uma vez: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas precisa odiar o mal. E o mal seduz o ser humano. Verdade. O mal é uma tentação que seduz o ser humano a todo tipo de erro. E nós que somos cristãos, para querer nos afastar do Senhor. E aí em Provérbios 1:10 diz: meu filho, se o mal tentar te seduzir, não ceda. É difícil, ou seja, você tem que resistir, você tem que lutar. Você tem que resistir e tem que lutar, porque não é fácil. Olha o versículo 5. Provérbios 24:5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então a sabedoria, que é a palavra de Deus, quando eu e você se apega a ela, a gente obtém conhecimento. E esse conhecimento, que é a palavra, nos torna forte. Aleluia. Ou seja, nos torna resistente. Glória a Deus. Porque o objetivo do mal nos seduzir é nos levar ao pecado. E o pecado, se aquele que conheceu a verdade, mas torna a viver uma prática de vida como se não se conhecia, aí ele já está na iniquidade. Aí ele já se torna ímpio. Aí já não é a questão de pecar e pedir perdão. Ou seja, ele já vive na prática. Ou seja, não tem mais discernimento. Então ele volta a lamaçal. Por quê? Porque ele não quer mais dar atenção à palavra, não quer dar mais ouvido à palavra, ele não quer se apegar mais à palavra. Mas Provérbios 2:1 está dizendo o quê? Meu filho, se você tiver atento à palavra, é dar prioridade à palavra, é dar atenção à palavra. E guardá-la no coração, ou seja, obedecer os mandamentos. Glória a Deus. E inclinar o seu coração para o discernimento, ou seja, entregar o coração conforme a palavra. E quando você inclina o coração conforme a palavra, você começa a discernir. O que é discernimento? Discernimento para você discernir o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que é errado. É simples assim. Porque o pecado seduz, o mal seduz, o mundo seduz.
Então a opressão, tanto no mundo espiritual, como no mundo terreno, a sociedade ímpia, sem Deus, que tenta nos contaminar, e nós mesmos, por causa da nossa natureza carnal, chamado carne. E aí, se eu e você não obtém sabedoria perante a palavra, a gente pode se corromper. Igual a sociedade ímpia na época de Paulo, quando ele escreve. Então, para que os cristãos de hoje em dia não se corrompem de não ser egoísta, avarento, presunçoso, de ser arrogante, de ser ingrato, de não ter mais amor pela família, de ser cruel, de não ter domínio próprio, né, de ser traidores, de ser soberbos, de ser mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. É difícil, mas a gente tem a orientação, a palavra. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais força você vai tendo espiritualmente. Glória a Deus, aleluia. Quanto mais você medita na palavra, mais você vai se fortalecendo. Aleluia, Jesus. Lembra que Jesus falou em Mateus 7,24: quem ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, ou seja, que construiu sua casa sobre a rocha. A rocha simboliza Jesus. Agora, se ouve as palavras, mas não dá credibilidade, se ouve, ou seja, entra aqui e sai pelo outro lado, eu não quero me sujeitar, eu não quero se submeter, então a construção da sua casa é sobre o chão, sobre a areia. Ou seja, não tem alicerce, não tem fundamento, não tem base. Não tem fundamento. Fundamento é Cristo. Não tem base, ou seja, não se dedica à palavra. Não tem alicerce, ou seja, não ora, não tem vida de oração. Glória Então, a Deus, aleluia, Pai. Muitos dos crentes hoje estão na igreja, mas não querem orar, não querem aprender da palavra. E também, além de não orar, além de não ler a palavra, não quer se submeter à palavra. Ou seja, quer estar na igreja, quer ter Deus na vida, mas não quer se sacrificar, não quer renúncia, não quer mudança. Quando o apóstolo Paulo está dizendo em 2 Timóteo 3,5, lá no finalzinho, né, que eles têm a aparência de piedade, mas negando o seu poder, o poder aqui é a graça de Deus através do Espírito Santo que muda a minha vida e sua vida. Aleluia, Deus. Tem a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Que poder é esse? A graça. Então, muitos estão vivendo um evangelho sem graça. Porque eles dizem que tem graça, mas que graça é essa que nunca transforma? Que graça é essa que não mata o orgulho e o ego do homem? Que graça é essa que não consegue levar o homem e a mulher a ter mudança? A ter um novo estilo de vida? Que graça é essa que nunca confronta o pecador? Que graça é essa que não constrange o coração do pecador para ele querer mudança, para ele se arrepender, para ele olhar dentro de si e ver que ele precisa de um Salvador, que ele é pecador, e que se ele continuar nessa vida, o fim é destruição. O poder é a graça é o Espírito Santo. Mas Deus só pode dar o seu Espírito para aqueles que obedecem. Tem Atos 5,32. Glória a Deus, aleluia. E aí, conforme a gente vai obedecer na palavra, procurar viver a palavra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita dentro de nós. Glória a Deus. Então seremos sábios, teremos poder e teremos força, não de si mesmo, mas por causa do Pai, do Filho e do Espírito que habita em nós, conforme a palavra. Mas é só através da palavra.
Então a sabedoria aqui é a palavra. Sem palavra não tem sabedoria. Sem a obediência da palavra não teme ao Senhor. E quem não teme ao Senhor, então não vai se desviar do mal. Vai deixar o mal predominá-lo. Dominá-lo. Ser escravizado novamente pelo pecado. É muito sério. Versículo 6. Provérbios 24, 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém vitória. E aí o crente quer ter vitória diante das suas tribulações, das suas aflições, das suas dificuldades, até mesmo das suas tentações, sem pedir orientação ao conselheiro. O que é pedir orientação ao conselheiro? Orientação é orar. O conselheiro é o pai. Glória a Deus. Porque o texto está dizendo, olha, quem sai à guerra precisa de orientação. Porque quem sai à guerra? Jesus fala em Mateus 11:12 que desde os dias de João Batista até os dias de hoje, o reino do céu é tomado à força, e quem usa da força se apoderará dele. Aleluia, Deus. Ou seja, o evangelho é guerra dia após dia. E se eu e você não procurar a orientação do conselheiro, que é o Pai que está no céu, e a orientação aqui é espiritual, porque eu e você temos que buscar a orientação do Senhor através da oração. O conselheiro aqui representa o Pai que está no céu. Aleluia, Deus. A orientação é semelhante, é uma metáfora que eu e você tem que orar. Glória a Deus. Ou seja, falar com Deus. Glória a Deus. Porque tem gente que pensa que oração é palavras bonitas, é algo extraordinário. Não, gente, é igual quando você conversa com seu esposo, com seu marido, com seu filho, com um colega de trabalho. Você bate um papo mesmo, conversa com Deus. Seja de joelhos, seja sentado, seja em pé, seja em qual momento que você tiver tempo de você lembrar que Deus anda contigo. O momento que você lembra que Deus está com você. Glória a Deus. A partir do momento que você crê que Deus habita em você, Glória a Deus. Glória é o a Deus. momento de orar. Aleluia. Porque Lucas 18:1, Jesus fala que vocês devem orar sem desanimar, sem desfalecer. Glória a Deus. E Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:17, ele fala que nós devemos orar sem cessar. É sem cessar. A vida cristã é guerra mesmo, irmão. É guerra no mundo espiritual, guerra no mundo físico, nossa sociedade corrupta. E se a gente não levar uma vida de oração, ou seja, pedir orientação ao conselheiro, força, misericórdia, a gente se corrompe, irmão. É, Jesus. Agora, por que muito está contaminado? Porque não tem vida de oração. Porque muito começa o negócio e quebra a cara, porque não pede conselho. Porque a vida do crente é relacionada com o Pai, ou seja, um relacionamento com o Espírito Santo. Então tudo que você for fazer na vida, apresente ao Senhor antes. Glória a Deus. Tudo que você for fazer na vida, Glória a Deus. seja conselho, seja negócio, seja lá o que for, eu não sei o que você está passando, Aleluia. apresenta ao Senhor primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Apresenta, está falando, ó, sem orientação ao conselheiro. Quem sai à guerra? Sem pedir orientação ao conselheiro. A partir do momento que nós acordamos, irmão, já é guerra. E aí, se a gente não for pedir a orientação para o conselheiro, a gente já perdeu, irmão. Um dia só que você deixa de orar, você já perdeu. Um dia só que você deixa de ler a Bíblia, você já perdeu. Sabe por quê? Pelo cotidiano da nossa vida, que é uma loucura, a cidade de São Paulo, né? Eu sempre falo isso, trabalhar, estudar, cuidar de família. Se antes perceber, a gente peca. A gente falha, a gente deixa da cruz.
Mas quando você sai à guerra, quando você entra no seu quarto, dobra o seu joelho e pede a orientação para o conselheiro, que é o pai, aí as coisas mudam. Glória a Deus. Aí você tem mais resistência. Aí você encontra mais força. Aí a sua fé aumenta. E aí Deus vai respondendo conforme a sua fé. Glória a Deus. Mas antes de sair da guerra, tem que pedir orientação ao conselheiro. E é guerra, irmão. Foi o apóstolo Paulo em Efésios 6, 10, versículo 11 e 12. Finalmente se revistam de toda a armadura de Deus, para ficar firme contra as lutas e ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestade, que vivem nas regiões celestiais, que é o mundo espiritual. E Satanás está a todo momento nos atacando. Os seus dados, flechas, a gente só não vê, irmão. É igual como eu sempre falo, Satanás não vai aparecer na sua frente e vai impedir de você vir para a casa de Deus, num culto como esse, na oração, no ensinamento. Não vai não, irmão. É outras coisas que vão acontecer. Você recebe um convite para ir numa festa, para ir na casa de um parente. É assim. Uma viagem inesperada. É assim que acontece. Ou é preguiça, ou é cansaço. Ou às vezes seu patrão pede para você dobrar, fazer mais 1 hora, 2 horas extra. Mas só nos dias de culto. É desse jeito. Mas é só nos dias de culto que a gente enfrenta luta e aflições. Às vezes o dia não vai bem, porque é guerra. E quem não pede a orientação para o conselheiro, que é o pai, ou seja, aquele que não dobra o seu joelho para apresentar ao Senhor, já perdeu, irmão. Por isso que Provérbios 16:3 consagre tudo ao Senhor e os seus planos serão bem sucedidos. Glória a Deus. Ninguém vence uma guerra, ou seja, no âmbito do reino de Deus, no nosso meio, sem antes pedir a orientação do conselheiro. Por que você acha que Josué venceu a guerra? Josué capítulo 10. 5 reis amorreus se ajuntaram para destruir os israelitas. 5 reis com seus exércitos, os amorreus, se juntaram para destruir os israelitas. Só que Josué é servo do Senhor. E aí Josué 10, versículo 12 e 14 diz que o sol e a lua pararam. O sol parou e a lua se deteve. E Josué venceu a guerra. Glória a Deus. Mas por quê? Porque ele pediu orientação ao conselheiro, Glória o Pai a Deus. que está no céu. Poderoso a Deus. Aleluia. Forte na batalha. Então, se eu e você não adquirir sabedoria, que é a sua palavra, se a gente não pedir orientação ao conselheiro, que é o Pai, ou seja, através da oração, a gente já perdeu a batalha, irmão. A gente já perdeu a guerra. Você vê que aqueles que obtêm sabedoria, que é a palavra, e temem ao Senhor, que é a obediência, se desvia do mal, ou seja, teme a Deus verdadeiramente, e que a palavra de sabedoria, que no versículo 3 está dizendo que a sabedoria que se constrói uma casa e com discernimento tem consólida, ou seja, tem firmamento, tem alicerce, tem base. No versículo 5, o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Para você ter uma ideia, que essa palavra aqui, que esse livro aqui não é só um livro, esse livro tem poder. Glória a Aleluia, Deus. Deus. Se você for para Atos capítulo 9, a partir do versículo 32, fala de 2 pessoas, Enéas e Dorcas. Pedro estava na região de Lida, e quando ele encontra esse aleijado, Enéas, 8 anos,
Ele era manco. Quando Pedro vai de contra ele, eu só estou sintetizando o texto, tá? Atos 9, a partir do versículo 32. Pedro olha para esse manco e libera uma palavra. Olha nessa, o Senhor Jesus, Ele vai te curar. Levante e pega a sua maca. O texto diz que imediatamente ele se levantou. Glória a Deus. Pedro não orou, presta atenção, olha o texto aí, Atos capítulo 9, versículo 32. Pedro, ele não orou para esse manco, ele liberou uma palavra. O Senhor Jesus vai te curar hoje. Levante e pegue sua maca. Aleluia. E ele levantou imediatamente. Rapaz, a notícia se espalhou. Essa notícia se espalhou ali na região de Lida. Em Etiópia, tinha uma mulher com o nome Tabita em aramaico, Dorca em grego. Só que tanto Tabita em aramaico e Dorca em grego significa gazela. E diz que era discípula. E ela era conhecida pelas suas boas obras, por dar esmola. Só que aí a morte chegou no encontro dela. Ela morre. E o povo dessa cidade tinha uma certa consideração por ela. Gostava muito dela. E aí lavaram o seu corpo e colocaram ela no quarto andar. Mas quando ficaram sabendo que Pedro estava por lá, imediatamente chamaram e trouxeram Pedro até ela. E aí tinha umas viúvas, né, vivenciando luto. Só que aqui Pedro ele ora. E Pedro ele ora pedindo a orientação ao conselheiro para lhe devolver a vida. Glória e quando a Deus. Pedro termina de orar, ela é ressuscitada. Deus conselheiro. Aleluia, Deus. Então para você ver que Enéas, o manco, Pedro não ora, ele solta uma palavra, a palavra de sabedoria, a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, que Jesus é a palavra. Glória a Deus. Jesus é a palavra. João 1,14, aquele que era a palavra, habitou entre nós. Aleluia, meu Deus. Então para o manco, Pedro solta uma palavra. Mas para Tabita, a Dorca, uma discípula, ele ora. Então, irmão, isso aqui não é qualquer livro, não. As coisas de Deus não é só movido pelo intelecto. O reino de Deus é movido por palavra, poder e glória. Glória a Deus, aleluia. Basta eu e você crer na palavra de sabedoria e ter a humildade de se curvar diante dos reis e pedir sua orientação. Glória a Deus, aleluia. Para você ver que a oração tem poder. No capítulo 12 de Atos, quando Herodes manda matar Tiago a fio da espada e depois manda prender Pedro, porque o povo gostou do show, né? O povo judeu gostou que Herodes mandou matar Tiago a fio da espada e viu isso que trazia reputação, ou seja, subiu o ego de Herodes. Ele mandou prender Pedro, que no dia seguinte ia fazer a mesma coisa, tanto que mandou uma escolta de 4 soldados, uma escolta de 4 e de 4 soldados, que ao total são 16 soldados, ou seja, 16 soldados guardava aonde Pedro estava preso. Só que no versículo 5 diz que a igreja orava poderosamente, ou seja, intercedendo por Pedro. Glória a Deus. Atos 12:5. E aí Deus envia um anjo até onde Pedro estava, e quando o anjo fala para ele o segui-lo, imediatamente as algemas de Pedro, né, sai da sua mão, cai da sua Glória a mão. Deus, aleluia. Glória a Deus. Mas por quê? Porque a igreja orava intercedendo por Pedro. Glória Você vê a Deus. o poder da oração.
da igreja. Por isso que o ministério tem que ter culto de oração. Glória a Deus. Por isso que o ministério tem que ter culto de oração, onde a igreja se reúne e todos estão ali orando. Então eu e você temos que se apegar à palavra de Deus, que é sabedoria, ou seja, a palavra nos traz sabedoria. Glória a Deus. E não só a sabedoria, mas a palavra nos orienta a gente se dedicar a uma vida de oração, se dedicar. Se você ler Colossenses 4:2, é a orientação de Paulo, dedique-se à oração. 1 Pedro 4:7, Pedro também fala, ó, dedique-se à oração. É para se dedicar. Tiago 5:17, Tiago ele fala sobre Elias. Tiago fala que Elias era humano igual a nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse sobre a terra durante 3 anos e meio. E quando Elias ora, durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois dos 3 anos e meio, Elias volta a orar. E aí Deus manda chuva sobre a terra novamente. Esses são exemplos escritos como ensinamento para mim e para você. Mas a questão é quem crê na palavra, quem dá crédito à palavra, quem acredita realmente na palavra. Então quem dá credibilidade à palavra e acredita na palavra, então procura viver, procura obedecer, procura praticar. Quem dá credibilidade a orientação ao conselheiro, ou seja, busca o Senhor na oração, é aquele que se submete. Porque, meu irmão, quem é fraco, busca o Senhor na palavra e na oração. Quem é forte é que não procura orar e não procura ler. E aqui para nós, é lamentável, é triste. Muitos do povo que se diz cristão não gosta de ler. Não acredita na oração, porque se acreditasse realmente na oração, orava mais. É simples assim, irmão. Não tem colher de chá. Se o povo de Deus acreditasse realmente na oração, oravam mais. Se cresce na palavra, vivia mais, lia mais. Aí, infelizmente, muitos não lêem, muitos não querem orar. Então, todos aqueles que rejeitam 2 ingredientes tão simples, que é a palavra e a oração, porque é o principal ministério que sustenta uma igreja e que sustenta a minha vida e sua vida, é que está lá em Atos 6:4, é o apóstolo Pedro. Dedicaremos a oração ao ministério da palavra. Então, muitos dos intelectuais que têm formação teológica, eu não sou contra isso, tem muito conhecimento, sabe muito mesmo. Ou seja, tem um alto e grande conhecimento acadêmico, mas não quer se submeter de dobrar o joelho e se humilhar diante do Senhor. Então, amado, o meu conselho é isso. Apegue mais a Bíblia. Ah, mas eu leio, pastor. Amém. Continua lendo, leia mais. Eu já oro, pastor. Amém. Continue orando, ore mais. Porque sem oração, sem palavra, você não voa diante de Deus. É igual eu sempre falo algumas vezes. Uma águia ou qualquer espécie de ave, ela precisa das 2 asas para voar, não precisa de uma. Então não adianta eu conhecer isso aqui de trás para frente, de frente para trás, se eu não oro. E também não adianta eu ser fervoroso na oração, mas eu não conheço nada de Bíblia. Porque você pode até ser fervoroso na oração. Você pode ser fervoroso na oração, irmão. Deus pode te usar em revelação, em profecia. Só que se você não tiver o conhecimento da palavra, Satanás te enrola na doutrina. E ao contrário, você, que nem eu acabei de falar, muitos têm conhecimento acadêmico, formação teológica, mas pelo fato de não ter vida de oração, vive na carnalidade. É simples assim. Amém? Amém. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.